Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. E eu mais uma vez vou pedir a você, apesar de que no dia de ontem eu ainda não tive a oportunidade de lê-los, vou fazer isso agora. Estou aqui na academia, aproveitei para gravar esse vídeo. Hoje tem uma live às 6h30 da tarde, isso mesmo, quinta-feira não tem live raiz, tem live às 6h30, e eu vou atualizar toda a leitura dos comentários de vocês que procederam nos vídeos e live de ontem, isso mesmo. Então, pediria você aí para se inscrever no canal, deixar o like, mas sobretudo deixar a tua opinião, se engajar nesse vídeo, porque para mim é muito importante, prometendo a você que eu vou atualizar a leitura dos comentários, que não procedo desde anteontem. Vai ser tudo isso feito antes da live de hoje às 6h30. Quero que você participe. É o seguinte, meus amigos, acordamos hoje com uma notícia muito ruim, que foi a contusão deflagrada do De Arrascaeta. Vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos do Campeonato Carioca, as duas finais, vai desfalcar o Flamengo, acho que nos 3 primeiros jogos da Libertadores, nos jogos da Copa do Brasil, algo de fato muito ruim para um time que entende que esse seja o principal cérebro de criação da equipe. E não tem substituto para ele. Marcos Braz deu uma entrevista ainda há pouco e disse que existem vários substitutos para o De Arrascaeta no elenco, e eu quero aqui discordar com veemência disso. Ele falou do Matheus França, tem uma outra característica de mais velocidade, de atacante, eu diria, mais contundente. O Matheus Gonçalves também tem as características do Matheus França, só que é mais driblador. O Gerson, de fato, também tem um cérebro que funciona muito bem na maior parte das vezes, mas não pode substituir o De Arrascaeta, principalmente ali como trequartista, jogando atrás dos dois atacantes. O Gerson, apesar de ser um coringa, joga melhor na segunda volância, pode jogar até na primeira volância, joga na minha esquerda, na minha direita, mas para fazer essa função, jogando por trás dos dois atacantes, no meu entendimento, ele não seria, eu diria, 20% do que significa o De Arrascaeta. O Everton Ribeiro, que não vem sendo escalado como titular pelo Vitor Pereira, é aquele que melhor poderia se adaptar a essa função, mas mesmo assim deixaria então carente a função que ele ocupa. Também no meio campo, jogando mais pelo lado direito ou dentro de um losango, que não é mais a ideia do Vitor Pereira, ou então jogando pelo lado mais para dentro do campo, ali no corredor interno, aquele espaço que tem ali entre a beirada do campo e o zagueiro, o primeiro zagueiro do lado adversário. Eu diria o quarto zagueiro, o zagueiro que joga à esquerda do adversário. Então não tem substituto para o De Arrascaeta no elenco. O Vitor Pereira, acho eu, vai ter que montar o time de uma outra maneira. Eu não acredito que ele vá pôr ali no time qualquer jogador desempenhando a função de armar o jogo com liberdade para poder circular no campo inteiro, mas isso aí é apenas uma opinião. Mas o que de fato, realmente, meus amigos, me deixa muito preocupado, sobretudo para esse jogo do Fluminense, porque era algo inesperado. É claro que ele deve estar tentando treinar outras soluções dentro da equipe, mesmo com esses poucos dias de treinamento que teve, porque você vai dizer assim, o Fernando Gil enlouqueceu. Não, eu não enlouqueci. Na verdade, o Flamengo teria 15 dias de treinos, mas não teve. 3 dias de folga na semana passada, mais outra essa semana, fora aquele trabalho que se faz no primeiro dia de retorno da folga, que é um trabalho mais tático, com reuniões, enfim. Eu não acho que o Flamengo tenha tido esse tempo inteiro, realmente não teve, mas ele deve estar preparando de alguma forma o time para poder jogar, suprindo a ausência do De Arrascaeta. Tem alguns companheiros em alguns grupos de WhatsApp debatendo comigo, dizendo o seguinte para mim: Gil,
eu queria que você considerasse que isso, pela ótica do Vitor Pereira, pode ter sido até bom, porque o De Arrascaeta até criaria um problema para ele, na medida que ele gosta de jogar com mais velocidade, quer jogar com toques de bola a média e longa distância. O De Arrascaeta é um jogador mais aproximação, um jogador mais técnico, ele quer jogar com mais força, enfim. Isso aí, de fato, também pode acontecer, ele também pode estar sentindo esse alívio, mas eu quero discordar, mais uma vez, veementemente, da filosofia que ele tem sobre o futebol com relação às características do nosso elenco. Portanto, perder o De Arrascaeta, de fato, é algo assim insubstituível. E aí, meus amigos, é que nós vamos para um tema que eu sempre falo com vocês, sobre planejamento. E nesse jogo aí, vai ser pior ainda, porque ele vai ter que montar um outro esquema, ele vai ter que montar um outro jogador que vai ter que se adaptar e vai ter que ganhar ritmo. Então, esse jogo de sábado, para esse jogo de sábado, vai ser mais problemático. E é aí que está a minha crítica contundente, que eu realizo quase todos os dias, sobre essa ferramenta que é muito importante, não somente para o Flamengo, como na vida que nós levamos também, que é o planejamento. É uma ferramenta fundamental. É óbvio que o Flamengo não planeja o seu elenco. E aí, ele deu uma entrevista dizendo que o Ângelo era uma prioridade, de que um outro volante era uma prioridade, ou seja, o que ele pretende fazer, ou o que ele não confessa, é que não indo atrás de meias de criação, não indo atrás de cérebros, não indo atrás de pontas de lança, de jogadores que têm o perfil do De Arrascaeta para poder substituí-lo, porque isso já é uma carência do Flamengo há muito tempo, não indo atrás, o que ele consegue fazer é esmaecer o nosso time cada vez mais, meus amigos, de criatividade. E é muito importante que você saiba que tem que ter criatividade. Não adianta você botar ali 2 jogadores jogando pela beirada se as 2 linhas adversárias de defesa, a de meio campo e a linha propriamente dita dos zagueiros e laterais, já se posiciona, se já está posicionada quando o Cebolinha e o Marinho, por exemplo, ou o Ângelo, o que quer que seja, pegue na bola. Essas 2 linhas já estão recuadas. A maior parte dos times jogam assim contra a gente. Então, é uma profunda aberração o companheiro primeiro dizer que tem substituto no elenco, quando na verdade não tem. Eu tinha dito isso, inclusive, quando ele vendeu agora o João Gomes, eu falei que não tinha um substituto do elenco, muita gente teimou, muita gente disse que o Gerson poderia suprir a função do João Gomes, não supre porque não tem as características dele, muita gente dizendo sobre o Thiago Maia, e está aí a verdade. E mais uma vez eu quero falar aqui para vocês, e vocês pensem que em outras oportunidades eu tive razão antes de vocês opinarem aí. O Flamengo não tem um substituto para o De Arrascaeta, e o nome disso aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que está aqui nos assistindo, é algo que refere-se a um planejamento de elenco que é muito mal feito pelo Marcos Braz, que era para que já tivesse se dado conta dessa carência. Ou ele já se deu conta da carência e por incompetência não conseguiu trazer alguém, ou por dificuldade, ele poderia perfeitamente dizer isso na entrevista, ele diria, olha, eu não tive como trazer um jogador para uma função que é muito importante e agora nós vamos ter que nos adaptar. A sinceridade é sempre melhor do que, com a maior disfarçatez, olhar para a tua cara através de uma entrevista e dizer que o De Arrascaeta tem substituto no elenco. Não tem substituto no elenco. Não é que o De Arrascaeta seja o único jogador do mundo, não é, mas é porque dentro do Clube de Regatas do Flamengo, no elenco não tem um jogador como ele. É importante que você reconheça. Então, mais uma vez, nós vamos ficar ali carentes de talento, agora ainda mais. Primeiramente já é o esquema tático do treinador, que me parece não querer talentos, que me parece querer velocidade. Agora, como velocidade? Se as linhas estão sempre posicionadas, reduzindo o campo, as linhas dos adversários, como você vai usar a velocidade? Como? Salvo se o Flamengo continuar a praticar esse jogo voltado para o contra-ataque, e que não é característica nossa. Então, foi uma perda realmente considerável para um jogo que você precisa saber aí, é muito importante, sobretudo para dar ali
ao Vitor Pereira uma sobrevida, para que ele possa virar essa chave e continuar no Flamengo com uma projeção possível de vitória em todas as competições. Então, todo dia tem uma entrevista do Marcos Braz, errática, e todo dia tem companheiros também que defendem esses erros com um rosto, eu não tenho dúvida, lavado de óleo de peroba, para poder convencer você de que o que o Marcos Braz está falando é verdade. Não é incompetência. O Flamengo não tem esse jogador. Se quer jogar no contra-ataque, tudo bem, mas é isso que você quer? Pergunto eu a você. Essa aí é a característica do Flamengo? Esse aí é o DNA do Flamengo? Não, esse não é o DNA do Flamengo, e o Marcos Braz está errado. Assim como está errado também não protestar contra o Fluminense, porque você está vendo aí o que está acontecendo na compra do seu ingresso para o segundo jogo, mando de campo do Fluminense. Você está vendo aí, é óbvio o ululante que tem sacanagem aí dessa história. É claro que tem. O torcedor do Fluminense teve uma comodidade enorme para poder comprar. Agora mesmo, ao meio-dia, nós tivemos inúmeras, aliás, era para ter sido ontem, e nós tivemos inúmeras dificuldades. Eu tenho relatos aqui de companheiros que não conseguem acessar o site do Fluminense, porque o site do Fluminense é uma merda. É isso. E eu acho que isso é uma tremenda de uma sacanagem, ainda mais quando você não tem ali um dirigente que dê uma entrevista e diga assim, peraí, isso precisa ser ressaltado, peraí, isso aí precisa ser refletido, isso aí precisa ser objeto de melhoria urgente, isso precisa realmente ser salientado pela mídia, porque eu acho que isso é uma tremenda sacanagem, querem esvaziar a torcida do Flamengo no segundo jogo, porque sabem muito bem que a torcida do Flamengo vai ser sempre muito maior. É isso. O Marcos Braz peca muito. O Marcos Braz quer convencer a você de que no Flamengo tem planejamento. Não tem. O departamento de futebol do Flamengo, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, é uma bagunça. É isso que você precisa entender. E o que nós vamos passar agora com a ausência do De Arrascaeta é prova irrefutável disso. 6h30 hoje tem a nossa live, 6h30 da tarde. Não é 10h30, hoje é quinta-feira, eu faço às 6h30 e eu quero que você esteja lá às 6h30 da tarde para discutir isso comigo com mais pormenores. Então é isso aí. Um grande abraço a vocês, direto aqui de uma sala da Academia Buddytech de Niterói, onde eu pude encontrar um tempinho para gravar esse vídeo para vocês. Saudações rubro-negras até as 6h30, deixa teu comentário aí, deixa o like e se inscreva no canal.